Olá pessoal, um abraço para vocês aí, professor Júnior de Geografia. A gente vai comentar hoje um pouquinho sobre o nosso segundo texto, a nossa segunda semana aí, a geopolítica do petróleo, tá? Para os alunos aí do matutino, dos primeiros anos, página 87, para os alunos do noturno, a página é 88. Bom, geopolítica do petróleo. Só o título do nosso texto, do assunto, ele já é importante por si e merece um destaque bastante significativo. Quando nós falamos de geopolítica, nós não estamos falando daquela política partidária, mas nós estamos falando de uma influência em quase todos os segmentos de uma nação. Então o petróleo ele tem uma participação bastante significativa, uma importância muito grande na economia de um país, no desenvolvimento industrial de um país, na sua matriz de transporte, na sua indústria. Em vários setores o petróleo ele tem uma participação bastante significativa. E o petróleo também aos países que são grandes exportadores em escala global, tem um papel político muito interessante não só na questão da política em termos de economia, mas também nas políticas externas de vários países. Conflitos são gerados por causa do petróleo, guerras entre nações, conflitos ideológicos. Então, é um recurso muito importante, é um recurso com destaque muito grande, né? Ao que nos leva a esse segundo questionamento que o texto traz para a gente, né? Por que o petróleo ele é tão importante assim? Quais são os fatores que trazem com que o petróleo possa ter esse destaque no cenário internacional? Bom, antes de mais nada, o petróleo é uma grande fonte de energia. Isso aí ninguém tem dúvidas, né? Nós até estudamos um pouquinho no texto passado. Capacidade muito grande de geração de energia. Capacidade de produção de vários derivados do petróleo. Podemos citar alguns aqui, né? Plástico, que mais? Solventes, tintas, lubrificantes, graxas, borrachas, enfim, uma infinidade de produtos derivados do petróleo. Uma outra coisa muito importante no destaque do petróleo também é a sua capacidade de atender uma produção de energia em grande escala. Para você ter ideia, cerca hoje de 60% da produção energética mundial vem do petróleo. O petróleo ele tem um destaque, uma participação bastante significativa no PIB mundial. Para você ter ideia, o petróleo ele acaba influenciando até as dinâmicas das bolsas de valores quando há uma queda e quando há também uma queda no preço do valor, né? E quando este aumento do valor também acontece de forma repentina, né? Então o petróleo, o barril de petróleo, ele é muito sensível em questão de preço. Aqui no Brasil, nós já podemos até presenciar diversas situações onde o preço da gasolina ora sobe, ora diminui. Mais sobe do que diminui, né? Mas há o quê? Há essa volatilidade, há essa sazonalidade de preço. O preço ele é volátil, né? Ele não é nada estático. Mas o que que determina a questão do preço? Por que que hora aumenta e por que que hora reduz? Isso vai depender da questão da demanda, né? Quando eu tenho maior oferta de produto no mercado, consequentemente, eu vou ter uma queda do preço do produto. Quando eu tenho um aumento do preço do produto no mercado, é onde há um consumo muito grande desse produto, consequentemente o preço vai aumentar. Então, o que acontece aí? O preço do petróleo ele vai estar atrelado a situações que podem ocorrer na geopolítica mundial, na geopolítica internacional. Então ele é muito sensível a esse tocante, né? O texto até destaca para a gente aí uma crise, se eu não tiver enganado, isso, até destaca aí a crise de 70, da década de 70, mais precisamente foi em 1973, a crise do petróleo. O que aconteceu com essa crise aí? Houve a criação do Estado de Israel, salvo me engano, em 43,
Então, desde aí começou a gerar vários conflitos com a criação do Estado de Israel. Um desses conflitos foi iniciado por Egito e Síria. Neste conflito, os Estados Unidos tomou partido, né? Neste conflito da década de 70, os Estados Unidos tomou partido nesse conflito aí e ficou do lado de Israel. Neste contexto aí, deste conflito, a OPEP, a Organização de Países Produtores de Petróleo, né, vendo esse conflito, vendo a necessidade de aumentar ainda mais as suas receitas, aumentou o preço do barril de forma bastante significativa, né? Então, o que a OPEP fez? Aumenta o preço do barril, que na época era de $3 e vai para $12, um aumento bastante significativo. Esse aumento e essa crise ficou marcada porque vários países não tiveram condições de ofertar este produto para a sua população. E essa crise teve desdobramentos internacionais, né? Haja vista que o petróleo ficou muito caro. Então essa crise ela ficou muito famosa, né? Ficou conhecida aí como a crise do petróleo do ano de 1973, que eles falam na década de 70, né? Então o petróleo ele tem essa peculiaridade, né? E o Brasil, professor, como é que ficou em meados dessa crise? Nessa crise nós ainda estávamos sob o regime do governo militar, né? Nessa época a Petrobras ela detinha todas as prerrogativas, né, de exploração do petróleo no território brasileiro. O governo militar na época, pensando, né, em resolver essas situações, o que ele faz? Ele começa a abrir um pouco para o mercado internacional. Então ele começa a fazer alguns contratos de risco, né, com algumas empresas internacionais para a exploração do petróleo aqui dentro do nosso território. Mas esse contrato de risco falava o quê? Falava o seguinte, olha, eu vou deixar você explorar o petróleo aqui no Brasil, você vai ser concorrente da Petrobras, mas toda a sua produção tem que ser vendida a preço de mercado e para o território brasileiro, né? Era um contrato de risco, né? E se caso um investimento da empresa, que é um investimento muito caro, né, na extração, na procura, nos investimentos para tentar encontrar jazida, se porventura a empresa não encontrasse petróleo, os custos ficavam com o governo brasileiro. Por isso que se deu o nome de contrato de risco. Outra medida também que o Brasil passou com essa crise do petróleo na década de 70, em 73, foi o pró-álcool. Neste momento, a Petrobras já estava sinalizando e já tinha olhado para essa geopolítica internacional com relação ao petróleo e já tinha o quê? Aumentado, né, a sua matriz de combustível, né? Foi o período aí que começou a iniciar o desenvolvimento do pró-álcool, né, a investir no álcool como substituto da gasolina, né? E aí barateava, né? Como o Brasil não era autossuficiente, o Brasil tinha que importar petróleo, já como ele já tinha ali o etanol, o álcool na época, né? O projeto Pro Álcool, que já diminuía a importação de barris de petróleo, né? Só para atender mais a questão do diesel. O Brasil houve uma economia bastante significativa neste momento. É nesse período também, na década de 1970, na década de 70, 73, nessa crise do petróleo aí, que o governo federal faz descobre, né, através via Petrobras, de uma jazida de petróleo na bacia de Campos, né, lá no estado do Rio de Janeiro. Mas só que descobriu essa jazida de petróleo em altas profundidades. O Brasil não tinha tecnologia de ponta. É aí que o Brasil faz uma parceria com a Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro, que desenvolve tecnologia para fazer a extração deste recurso, que é o petróleo. Então essa década de 70 aí, ela foi muito marcante, né? Foi um momento também que o Brasil também cresceu um pouco dentro dessa temática com relação à exploração do petróleo dentro do nosso território. O textozinho também fala um pouquinho sobre como é que é a formação do petróleo. Gente, antes de mais nada, o petróleo ele é considerado uma fonte de energia não renovável porque o tempo geológico ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, nós não conseguimos, o tempo humano, vamos colocar assim, o tempo da raça humana, ela não consegue viver para ver uma nova formação de jazida de petróleo, né?
Então nós estamos falando aqui das eras geológicas, né? Salvo me engano, o período da formação do petróleo foi na era mesozoica, se não estiver enganado, né? E esse processo ocorreu pela sedimentação dos fundos marinhos há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Muito tempo atrás, né? Então, com essa sedimentação desses fundos marinhos, neste período aí, o que ocorreu? Ocorreu uma grande pressão nesses materiais orgânicos, né? Com a sedimentação dessas camadas, né? Vale salientar também que a temperatura, quanto mais ao interior da Terra, a temperatura aumenta. A temperatura do interior da Terra foi fundamental também nesse processo, mais a questão das bactérias que existiam ali e uma decomposição de forma lenta e gradativa nesse material. E aí torna-se, então, a capacidade, né, de formação desse recurso tão importante que nós conhecemos, petróleo, né? Então, a formação do petróleo em si, ele é um processo lento, é um processo gradativo. Nós estamos falando aqui desde dos primeiros movimentos, né? É um processo geológico de milhões de anos atrás, onde há um acontecimento sistemático numa matéria orgânica através de quê? Temperatura, pressão, ambiente e outros fatores que acabam levando o surgimento do petróleo. Então, o que acontece com o petróleo? Né? Pelo fato dele ser muito utilizado, né? dentro da geopolítica mundial, dentro da geopolítica internacional, como ele é muito importante, as jazidas estão acabando, o homem ainda procura um substituto efetivo para o petróleo, mas no momento ainda não existe, tá? O textozinho vai trazer também para a gente aí quem são os países envolvidos aí na geopolítica do petróleo, né? Aqui nós podemos destacar então dois grandes blocos, né? Nós vamos ter os blocos dos países consumidores e os blocos dos países exportadores, né? Os atores eles vão se dividir desta forma, nós podemos colocar assim, né? No momento atual, nós vamos ter como destaque aí de países consumidores as duas maiores economias mundiais, né? Respectivamente, Estados Unidos e China, né? Eles são os dois maiores consumidores do petróleo em escala mundial, né? Já para o outro lado de países exportadores que produzem uma quantidade muito grande, nós vamos destacar aí alguns países do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita, né, que é hoje considerado o líder mundial na produção de petróleo, né, que influencia muito, né, na geopolítica internacional. Então aí nós vamos ter também alguns blocos, né? Por exemplo, o texto traz até a questão dos BRICS, né? Quem são os BRICS? São as economias emergentes, né? Pega ali Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Então, só nesse bloco aí, nós vamos ter a China, que é a segunda maior consumidora de petróleo no mundo, né? Juntamente com a Rússia, mas com uma capacidade de produção muito grande, bastante significativa. Nós vamos ter aí países, então, com a participação não tão grande como as duas maiores economias do planeta, mas com também um destaque nesse cenário bastante promissor, tanto em consumo como em produção. Então, dentro desse cenário da geopolítica do petróleo, esses autores eles vão ter um destaque muito grande. Esses autores eles vão estar correlacionados, né, porque um exporta, o outro consome. Os Estados Unidos ele não é autossuficiente na produção de petróleo, e aí ele tem que estar importando barris de petróleo. Alguns atores colocam que muitos conflitos na qual os Estados Unidos participam, muitas das vezes está ligada com a relação também desse recurso natural, né? Nós vamos ver o Oriente Médio em um conflito constante, né? 60% da produção de petróleo produzido no mundo vem do Oriente Médio. E o Oriente Médio está numa guerra quase que sem fim, né? Vários conflitos acontecem ali naquele território.
Então nós vamos perceber o quê? Quando há grande quantidade de conflitos no Oriente Médio, a produção de um barril de petróleo diminui. Consequência disso, o que vai acontecer? O preço aumenta de forma bastante significativa, né? Vamos pegar como exemplo aqui essa pandemia da Covid-19. O que aconteceu em termos de cenário de preço? A gente viu os preços dos combustíveis nos postos aí, principalmente aqui da nossa cidade, despencar. Por que isso aconteceu? Por que o preço baixou tanto? Porque não tinha consumo. Tinha muito produto, mas não tinha consumo. Logo, o preço cai. É a questão, a lei da oferta e da procura, né? Então, quando esses atores, que são os exportadores, os grandes produtores de petróleo, estão em conflitos, o que vai acontecer com a produção? Ela vai cair. A produção cai. Então, se eu tenho uma oferta menor do produto no mercado, consequentemente, o preço vai aumentar, né? E isso aí vai ser a dinâmica da geopolítica do petróleo na cotação de preço do barril dia, né? Então são essas relações. É por isso que o petróleo ele tem esse destaque entre as outras fontes de energia. É por isso que o petróleo ele traz toda uma característica bastante singular dentro desse olhar. E é uma fonte que oferece não só energia, mas uma capacidade de produção de vários outros produtos. Pessoal, é um breve comentário sobre o texto para dar uma clareada aí, para que vocês possam estar fazendo uma leitura mais afinada, pegando outras referências bibliográficas também, para estar ampliando seus estudos, tá? Depois a gente vai voltar aí para fazer uns comentários nas questões, tá bom? A gente está à disposição de vocês aqui para qualquer dúvida. Um abraço a todos, fique com Deus.